Bom dia, galerinha! Hoje, 23 de agosto, mais um domingo, estamos aqui reunidos pela internet para realizar a nossa Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, espero que todos vocês estejam bem, estejam saudáveis, estejam agasalhados nesse frio. E hoje vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre os pais da Bíblia. E vamos falar sobre alguém muito importante. Nada mais, nada menos do que o primeiro pai da Bíblia. Isso mesmo, vamos falar sobre Adão. Aí eu lhes pergunto, o que Adão teria de interessante para nos ensinar? Na verdade, Adão nos ensina que devemos nos afastar da desobediência e obedecermos a Deus. Antes, porém, vamos orar. Santo Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, Senhor, e glorificamos o teu nome, Pai. Te pedimos, Senhor, nessa manhã que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento, Pai, para refletir sobre teus ensinamentos, sobre a tua palavra, Senhor, e que venhamos a aplicar da melhor forma possível em nossas vidas, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso tema de estudo hoje é a desobediência de Adão e a obediência de Cristo Jesus. Eu lhes pergunto, quem de vocês em algum momento já foi desobediente? Quem já foi desobediente, levante a mão. Isso mesmo. Inclusive eu. Todos nós em algum momento já fomos desobedientes. E isso não pode ser motivo de alegria. Não devemos nos orgulhar disso. Pelo contrário, devemos nos afastar das desobediências. Devemos viver uma vida de obediência. Obediência a quem? Sobretudo a Deus. Principalmente aos mandamentos de Deus. E para que venhamos a obedecê-lo da melhor forma possível, devemos conhecer a vontade de Deus. Por isso estamos aqui, reunidos para estudar a Bíblia, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e obedecê-la. A obediência também, ela se aplica no nosso convívio diário, com os nossos pais, principalmente, com os nossos avós, com os nossos tios, com seus professores. Devemos obedecer a todos aqueles que, de algum modo, exercem um cuidado sobre nós. E no momento em que seu pai, sua mãe pede para você, guarde o celular, desliga a TV, apague a luz, vá tomar banho, e vocês de algum modo desobedecem, isso acaba desagradando a Deus e acaba afastando vocês do Senhor. Por isso vocês precisam refletir que o melhor caminho a seguir é o caminho da obediência e não da desobediência. E a história de vida de Adão nos mostra isso de uma maneira muito clara. E para entendermos melhor, vamos refletir primeiro no texto bíblico, na referência bíblica, que está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, que eu convido vocês para fazer a leitura. Vou esperar que todos vocês peguem suas Bíblias, abram lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Ok? Podemos ler? Então, vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos e aceitos por Deus. O que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, quis nos dizer? Ele disse o seguinte, da mesma forma
que o pecado da desobediência de Adão levou toda a humanidade a cair, ou seja, transformou toda a humanidade em pecador, como eu, você, Jesus Cristo viria para que todos aqueles que viessem a obedecê-lo fossem feitos justos, ou seja, tivessem seus pecados perdoados e fossem aceitos por Deus. Então, Adão trouxe a desobediência, mas por meio da obediência a Jesus Cristo, que seria o novo Adão, nossos pecados seriam justificados e perdoados. É essa lição fundamental que vocês devem aprender, que não devemos cultivar em nossas vidas a desobediência. Devemos ter uma vida voltada para obedecer a Jesus Cristo e a Deus. E ele, no seu contexto familiar, Deus, no seu contexto familiar, ensina que devemos obedecer e honrar ao pai e à mãe. Sobretudo, abaixo de Deus devemos obedecê-los. Não devemos ter atitudes de desobediência. A Bíblia, falando um pouquinho sobre a vida de Adão, nos ensina lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, que Deus deu uma ordem para Adão. Qual foi essa ordem? Todos vocês devem saber. Deus falou: Adão, você pode comer dos frutos de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore não coma, não chegue perto. Mas o que aconteceu com Adão? Com Eva? Infelizmente, eles foram desobedientes e comeram do fruto da árvore proibida. Qual foi o pecado? Foi comer a maçã? Foi comer o fruto proibido? Foi comer o fruto da árvore proibida? Não. O pecado que eles cometeram foi a desobediência. Então, isso é muito importante. Não desobedeça. Não desobedeça seu pai. Não desobedeça sua mãe. Porque a consequência da desobediência é a morte, que é o sofrimento, a falta de alegria, a dor, a falta de amor. Por isso que nós devemos nos afastar da desobediência. Adão, na verdade, foi o primeiro pai da Bíblia, foi o primeiro homem citado na Bíblia. E foi desobediente, acabou caindo em pecado. Ele poderia muito bem ser um exemplo para todos nós, como deveríamos agir. Mas, na verdade, ele trouxe um exemplo que devemos fazer uma leitura contrária. Como não devemos agir. É exatamente essa leitura que devemos fazer quando olharmos para essa conduta de desobediência de Adão. Como não devemos fazer. Primeiro vamos buscar conhecer o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente obedeça o papai e a mamãe? Sim. Então devemos obedecer. Devemos obedecer às ordens do papai e da mamãe, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Por conta dessa desobediência de Adão, o mundo passou a ser corrompido, o mundo passou a viver em pecado. As pessoas passaram a sofrer, a ter fome, a sentir dor. E Adão sentiu na pele isso. Ele viveu uma tragédia dentro da sua família, onde um irmão acabou tirando a vida do outro, Caim e Abel. Então, isso foi um momento muito triste e mostra que, de fato, aquela conduta de Adão provocou sérias consequências na vida dele. Da mesma forma que a nossa conduta de desobediência pode gerar sérias consequências em nossas vidas. No entanto, o nosso foco aqui não deve ser somente a desobediência de Adão, mas principalmente a glória de Cristo Jesus revelada por meio dessa desobediência. Por quê? O principal propósito de Deus, quando planejou esse fato, que Deus já sabia que isso ia acontecer.
quando permitiu esse fato, quando permitiu que Adão fosse desobediente, quando permitiu que Adão caísse em pecado e com ele toda a humanidade, era prevendo já a manifestação plena da glória de Jesus Cristo, que seria o novo Adão, e viria para tirar, como de fato veio, para tirar o pecado da humanidade. Então, todos aqueles que foram desobedientes, que caíram em pecado, que fizeram coisas erradas, que olharam para Jesus, que olham para Jesus, que buscam os ensinamentos de Jesus e os pratica, coloca em sua vida, tem a sua desobediência perdoada, tem os seus pecados justificados e passa a ter um lugar no livro da vida, no livro do Cordeiro. Passa a ter uma vida eterna, que começa aqui na terra, começa aqui entre nós, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de cuidado, onde Deus opera milagre todos os dias em sua vida, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida dos seus irmãos. Por meio da obediência, Deus realiza milagres. Por meio da sua obediência em Jesus Cristo. Por meio do seu olhar em conhecer, em buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Deus transforma todo tipo de fato em coisas boas, em coisas que vão, de algum modo, gerar consequências positivas na sua vida e na vida daqueles que convivem com você. Por isso devemos olhar sempre para a obediência e afastar das nossas vidas a desobediência. É importante que você entenda, que nós venhamos a entender, que mesmo antes que o mundo fosse criado, Deus já havia planejado que o seu Filho Jesus Cristo viria ao mundo e seria morto, crucificado como um cordeiro, para tirar o pecado da humanidade, desde que a humanidade se voltasse para Jesus e o tivesse como seu Senhor e Salvador, como eu tenho buscado fazer, como você tem buscado fazer. E isso necessariamente faz com que nós deixemos de lado a desobediência. Ou seja, quando o pecado de Adão acontece, Deus não foi surpreendido. Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Na verdade, tudo isso foi um plano de Deus para que fosse revelada a grandiosidade do seu Filho Jesus Cristo, como sendo o segundo Adão, que seria superior a Adão, como de fato de todas as formas, de todos os modos. Por isso que Adão deixa de ser exemplo, como de fato não foi, em razão da desobediência, e o nosso olhar deve se voltar para quem? Para Jesus Cristo, a quem devemos obedecer. Assim, o pecado extraordinário de Adão não atrapalhou os planos de Deus. Não atrapalhou o planejamento que Deus tinha de exaltar o seu Filho Jesus Cristo. Pelo contrário, pois a morte e sofrimento trazidos ao mundo pela desobediência de Adão fez com que a humanidade se voltasse para a vinda do segundo Adão, que foi Jesus Cristo. Ou seja, o sofrimento provocado por meio da desobediência de Adão fez com que toda a humanidade se voltasse para alguém que viesse a salvar a humanidade. Quem seria esse alguém? O Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado para tirar o pecado da humanidade. E todo aquele que vem a olhar para Jesus e a tê-lo como seu Senhor e Salvador, com certeza tem a vida eterna, tem uma vida de alegria, uma vida de paz. Amém? Então a conclusão que nós chegamos é que a desobediência nos conduz à morte espiritual.
e nos afasta de Deus, fazendo com que tenhamos uma vida sem alegria, uma vida sem paz, uma vida sem amor e tantas outras coisas que só o Senhor Deus promove em nossas vidas, ok? Então eu peço a vocês que desenvolvam dentro de vocês um sentido de sermos obedientes a Deus e afastarmos de nossas vidas a desobediência. Ok? Vamos orar para encerrar o nosso estudo? Santo Deus, glorioso Pai, obrigado, Pai, porque Sua palavra é viva, Senhor. Sua palavra nos motiva a sermos a cada dia mais obedientes aos Teus ensinamentos, Pai. Eu te peço, Senhor, que abençoe a minha vida, a vida de todas essas crianças que venham assistir a esse estudo, Senhor, bem como de todos aqueles que de algum modo sejam alcançados pela Tua palavra, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, galera. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.